Deputada Bia, eu queria ouvi-la antes de passar para o próximo tema em relação a essa questão da linha tênue. A senhora é de um grupo novo aqui na casa, né, e participa desse grupo que é considerado um grupo mais conservador, desses parlamentares novos que entraram aqui na casa. Qual é a sua visão como jurista, inclusive, em relação a isso? Eu creio que a participação dessa pessoa que escreveu pelo Facebook mostra bem que o povo não está caindo nesse canto da sereia, não, de achar que o Supremo está acima de qualquer coisa angelical, não. Deputado Frutti, eu vou discordar aqui quando o senhor diz que o Congresso é demonizado. Sim, ele é, nesse ponto eu concordo, mas dizer que ele é o mais demonizado, hoje, se nós fizermos uma pesquisa nas ruas e você perguntar para o cidadão brasileiro qual é o maior inimigo do Brasil, a resposta vai ser o Supremo Tribunal Federal. Nós chegamos a esse ponto que eu considero lamentável, porque eu acredito que uma nação, um país só se torna uma nação com instituições que funcionem, instituições que cumpram seu papel. E hoje, infelizmente, nós temos a mais alta corte do país que é repudiada, rejeitada pela população. Um ministro entra num avião e um cidadão diz: ministro, eu tenho vergonha do Supremo Tribunal Federal. E não é ele que está falando só por si, ele está falando por uma população. Então, eu creio que o Supremo chegou a esse ponto lamentável de conseguir ficar pior na opinião pública do que o parlamento. Então, eu creio que realmente o nosso papel agora, e dessa turma nova que entrou, de conservadores, respeitadas as minorias, porque nós não estamos aqui para achacar, oprimir ninguém. O Congresso é a casa do povo e aqui todo mundo tem que estar representado. Mas não é possível que o Supremo Tribunal Federal, com uma canetada, modifique uma lei, modifique a Constituição, que nós aqui debatemos tanto para poder fazer uma alteração, uma PEC, fazer uma lei, às vezes anos debatendo um assunto para chegar a uma conclusão e depois um ministro, porque aquilo ali, aquela lei, aquela decisão não está de acordo com a consciência dele e não com o texto da Constituição ou da lei, ele muda. Nós tivemos uma demonstração de ativismo que foi assim uma coisa absurda no impeachment da Dilma, quando o ministro Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal, que estava no Senado, presente ao Senado para garantir o cumprimento da Constituição, rasgou a Constituição na frente de milhões de brasileiros. Então, dizer que não estava escrito no texto da Constituição que a perda dos 8 anos, por 8 anos, dos direitos políticos era uma consequência do impeachment, como? Ainda mais depois do caso do Collor, que renunciou para fugir dessa sanção e mesmo assim teve que ficar afastado por 8 anos. Então, isso gera uma insegurança. Hoje eu acredito que o Supremo Tribunal Federal seja o maior fator de instabilidade do país. Muito mais do que o legislativo, muito mais do que o executivo, porque quantas vezes nós acordamos com a notícia de que o Supremo iria julgar novamente a prisão em segunda instância? Mais uma vez, talvez agora vote de novo e mude de novo. Então as pessoas me perguntam, mas na Constituição não está dito que ninguém pode ser preso antes do trânsito em julgado? Não, não está dito isso. Na Constituição está dito que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado, mas a presunção de inocência, ela vai cedendo espaço na medida em que você tem uma condenação em primeiro grau, você tem uma condenação em segundo grau, e que você tem um terceiro grau que não permite o reexame de provas. Então, a gente passa por esse susto dia após dia, o Supremo ameaçando a sociedade. Então, eu acho que o caso é grave, sim. E como se diz, a pior ditadura que existe é a ditadura do Supremo, porque contra ela você não tem a quem recorrer. Então, o fato é que a população está realmente com essa certeza, né? Essa convicção de que hoje o Supremo trabalha contra a democracia brasileira. Então, o que fazer quando chegamos a esse ponto? Eu acho que o Congresso tem que dar uma resposta. Uma mulher patriota guerreira, 100% brasileira,
Defende a Lava Jato, escolas sem partido.